18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, você aí na sintonia certa, vamos juntos até às 7 da noite, começando pra você, só pra você, mais uma edição do programa 18 horas, equipe Rádio Mix, equipe 18 horas e Karime Leão. Boa noite, muito boa noite pra você, sintonizado em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Você, hein, a sua participação é importante, nós estamos querendo, esperando que você participe conosco no 18 horas com a sua opinião. Legal? É o nosso WhatsApp 994887592, valendo, hein, Karime? Tá valendo a sua participação aqui no 18 horas. Manda sua mensagem de texto, de voz, pelo Zap. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. Fique à vontade. Vamos agora com os destaques do 18 horas de hoje. Madrugada de temporal deixa vários pontos da cidade sem luz. Professores pedem ajuda do ministro da Educação para negociar database com o governo do estado. O preço do peixe dispara na Semana Santa. O quilo do tambaqui saltou de 12 para R$25. E os detalhes da visita do presidente da França, Emmanuel Macron, no Brasil. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Hoje, quinta-feira, 23 de março de 2024. Você confere agora até às 7. No ar, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Depois de um forte temporal e forte, com ventos fortes, tudo forte nesse temporal na noite de ontem. É uma rajada de ventos aí que chega assustou, deixou parte da cidade sem energia elétrica. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu inclusive um alerta laranja de perigo para fortes chuvas, e esse é sério. Ventos intensos que devem atingir Manaus nesta quinta-feira, ainda véspera de feriado da Sexta-feira Santa. Exatamente, o temporal mesmo até que deu uma trégua. Choveu ainda em alguns pontos da cidade. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia segue até o fim de hoje, quinta-feira. A previsão é de chuva com intensidade de 30 a 60 milímetros por hora e de ventos de até 100 quilômetros por hora. Este alerta também inclui os municípios da região metropolitana de Manaus. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito do assunto. Boa noite, Nathalie. Então, algumas áreas da cidade passaram amanhã ainda sem energia por causa do temporal de ontem à noite, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a forte chuva, registrada na noite desta quarta-feira, que foi até o início da madrugada de hoje, causou aí inúmeros transtornos e muita gente ficou sem dormir, porque a gente sabe, Manaus chove, mas o calor continua, Sem luz, sem ar, sem ventilador. E aí sem energia elétrica fica difícil, para dormir à noite. E aí muitos bairros ficaram sem energia, inclusive bairros inclusive até mesmo municípios da região metropolitana aqui de Manaus, Karime, Manacapuru, Iranduba, vários pontos aí acabaram ficando sem energia. Houve registros de alagamentos também, além dessa situação da falta de energia, teve alagamentos, tiveram pontos com deslizamento de terra e destelhamento nas zonas norte e leste. Entre os pontos aí que tiveram falta de energia estão o Conjunto Ajuricaba, o bairro de Flores, o bairro do Japim, a Colônia Terra Nova, o Coroado e a Alvorada. Inclusive, alguns bairros até amanhã de hoje, até amanhã desta quinta-feira, esses bairros continuavam sem o fornecimento de energia elétrica. E aí muita gente estava passando por dificuldade. O trânsito, por exemplo, em alguns pontos, como na Avenida Torquato Tapajós, no bairro de Flores, ficou bastante complicado, Karime, porque na manhã de hoje, além do fornecimento de energia não ter sido restabelecido por completo em toda a avenida, a gente sabe, que a Avenida Torquato Tapajós é uma avenida de grande fluxo, principalmente para quem tenta acessar a zona norte aqui da nossa capital. Além de estar sem energia, ainda tinha pontos de alagamento. E aí somente uma faixa da avenida no sentido centro-bairro estava liberada, então a situação por lá ficou bastante complicada. Na zona norte de Manaus, no bairro Santa Inês, por exemplo, o fornecimento de energia só foi restabelecido por volta das 10 horas da manhã.
manhã. Por lá, uma cratera se abriu no beco Aracuã. E aí, com isso, teve um deslizamento de terra, uma casa acabou desabando durante a madrugada. E aí nós conversamos com a Francine Santos, ela que é moradora, e contou um pouquinho do desespero que foi no momento desse deslizamento de terra. Vamos conferir. Quando começou a cair aqui, eu já fiquei com medo, porque, poxa, maior sacrifício. Tive que sair do trabalho para fazer minha casa, para construir. Aí, de uma hora para outra, a gente veio desabar tudo aqui. Te juro, parecia assim que o mundo estava se acabando. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí o relato dessa moradora que, infelizmente, né, acabou perdendo aí a residência com esse deslizamento de terra. Mas, Karime, Carlão, continuou chovendo de maneira mais fraquinha, né? Sim, na manhã de hoje, em alguns pontos. Inclusive, eu tive lá, né, nessa comunidade pela manhã, estava chovendo. E aí, hoje, a Central 199 da Defesa Civil Municipal registrou mais 4 ocorrências. Além das 7 ocorrências que foram registradas, né, durante a noite de ontem, na manhã de hoje, na manhã desta quinta-feira, foram registradas 4 ocorrências. Entre elas, né, deslizamento de terra. E aí, o secretário de obras aqui do município, o Renato Júnior, ele estava lá no local e aí ele atribuiu esse desmoronamento de barrancos é resultado de uma série de problemas aqui da nossa capital. A gente sabe que essa é uma situação bastante recorrente. São mais de 600 mil pessoas em Manaus que moram em áreas de risco. E aí ele atribuiu isso também a um problema de educação. E aí ele trouxe, né, um áudio realmente de alerta para os nossos ouvintes. Vamos ouvir agora o Renato Júnior, ele que é secretário de Obras e Infraestrutura aqui da nossa capital. O poder público deve fazer e tem que fazer, porque é seu dever o papel de cuidar dessas áreas. Mas a população também precisa fazer sua parte. É o dever da população não descartar lixo em locais não devidos. Então, o lugar do lixo é no lixo e não nas encostas, sobretudo nas encostas onde as pessoas moram. As pessoas moram ali e jogam ali o lixo, que esse lixo, no momento da chuva, vai voltar contra eles através de desmoronamento, que cria um grande bolsão de umidade, de água e acaba, inclusive, trazendo até óbitos, como aconteceu no ano passado. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do Renato Júnior, ele que é secretário de Obras e Infraestrutura aqui na nossa capital. Só que, Karime, choveu hoje, a gente vem passando, né, por uns dias de chuvas intensas e a nossa capital, Manaus, recebeu um alerta de chuvas intensas nesse feriadão de Páscoa. Ou seja, vai continuar chovendo nos próximos dias. Para isso, eu conversei com o coordenador de meteorologia do Centro de Controle, né, aqui da Amazônia, e ele traz os detalhes dos próximos dias, como é que fica o clima. Vamos conferir. Previsão de tempo para a capital amazonense no feriadão de Páscoa é de tempo instável, de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, sendo por vezes acompanhado de trovoadas esparsas na Sexta-feira Santa. À noite, a tendência é de céu parcialmente nublado. No sábado, teremos um dia de céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva em áreas isoladas pela manhã, passando a parcialmente nublado no decorrer do período. Já no domingo de Páscoa, será de tempo instável, com chuva a qualquer hora do dia. No feriadão, as temperaturas devem ficar entre os 23 e 24 graus as mínimas e entre os 29 e 30 graus as máximas. 18 horas. É isso, Karime, Carlão, ouvimos aí a fala do Gustavo Ribeiro, ele é que é coordenador de meteorologia do Sensimpan, lembrando que para quem mora em áreas de risco, todo cuidado é pouco, qualquer situação ligar para o 199, né, que é o número da Defesa Civil, ou para o 193, que é o número aí do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas. É isso, boa noite, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Olha, 6h11, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Os trabalhadores da educação estão em pé de guerra para garantir o pagamento da database. O governo do estado até hoje não abriu as negociações com a categoria. Então, né, Carlão, diante aí desse impasse, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas apelou para quem? Para o ministro da Educação, Camilo Santana, que esteve aqui em Manaus, durante a visita dele aqui em Manaus, para que ele intermedie aí a abertura de diálogo com o governo do estado, depois de inúmeras tentativas fracassadas. Karime, o pedido aconteceu inclusive aqui em Manaus, aqui na capital, durante o lançamento do
programa Pé de Meia do governo federal, na presença da secretária da SEDUC, Arlete Mendonça. Vamos conferir agora os detalhes aí desse encontro, desse lançamento desse programa com a repórter Odineia Araújo. Sem acesso ao governo do Amazonas e ignorados por quase todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado, servidores da educação estadual resolveram apelar ao ministro do MEC, Camilo Santana, à intermediação da abertura de diálogo com o governador Wilson Lima. O apelo foi feito nesta quarta-feira em Manaus, durante o lançamento do programa Pé de Meia no Amazonas, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Na ocasião, a presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, abordou o ministro da Educação, Camilo Santana, e pediu que ele ajude os trabalhadores a abrirem o diálogo com o governo do estado sobre a database da categoria que venceu no dia 1º de março. A Secretaria de Educação abre a mesa de negociações. Esse é o primeiro passo, porque não existe uma negociação. Sim, a gente só pede isso, o diálogo. Qualquer outra ação inicia sempre com o diálogo e é isso que a gente está pedindo. A situação criou uma saia justa para a secretária de Educação do Amazonas, Arlete Mendonça, que na presença do ministro cumprimentou a presidente do sindicato que representa os servidores da SEDUC. O ministro Camilo Santana afirmou que vai ajudar na intermediação do diálogo. Na ocasião, a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, também denunciou a situação de abandono das escolas da rede pública do estado. Nós estamos, na verdade, recorrendo a todas as autoridades pedindo socorro, porque a educação do estado do Amazonas está nos caos. E é preciso que o Ministério da Educação tome conhecimento disso e que também nos ajude não só enquanto trabalhadores, mas enquanto também estudantes, porque as escolas do estado do Amazonas estão sem condições físicas de atividade laboral e sem condições físicas de receber os nossos alunos para que eles tenham, de fato, uma educação de qualidade. A presidente do Sinteam entregou ao ministro da Educação um ofício com as pautas da categoria. A categoria reivindica, entre outras coisas, 20% de reajuste salarial, somando a inflação dos anos de 2023 e 2024, o restante de 2022, retroativos e ganho acima da inflação. A mesma pauta foi apresentada aos deputados do Amazonas na Casa Legislativa essa semana. Na ocasião, a sindicalista desafiou os deputados a fiscalizarem a educação no estado. A database dos trabalhadores da SEDUC é no dia 1º de março, amparada pela Lei 3951, de 4 de novembro de 2013. Se a legislação fosse cumprida, o salário da categoria já deveria vir reajustado no mês de março. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 14 minutos em Manaus, Karime Leão. Exatamente, ok? Carlão, vamos continuar falando a respeito desse impasse, dessa situação aí do movimento dos professores. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, está ao vivo com a gente agora por telefone e vamos conversar mais a respeito do assunto. Muito boa noite, presidente. Então, o que de fato a categoria está reivindicando? Qual o percentual da defasagem salarial? E a gente acompanhou também na entrevista e na reportagem do Odineia Araújo que vocês estão reivindicando também estrutura nos aparelhos de educação, não é? Boa noite, presidente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. É isso mesmo, Karine. Nós estamos, a nossa pauta é muito extensa esse ano, já são 6 anos sem sentar com o patrão para estar aí com as tratativas da nossa database. Tudo que nós temos conquistado, infelizmente, foi mediante greves e nós iniciamos a campanha salarial de 2024 já com uma defasagem salarial passando dos 11%, pois nós ainda temos 2,34% de database do ano de 2022, ainda temos 4,65% do ano de 2023 e a database, o percentual de 2024, que vai chegar a mais ou menos 4,50%, o que dá um pouco mais de 11% já de perdas para o trabalhador, pois é o que a inflação tem levado do nosso poder de compra.
E acrescido a isso, nós ainda temos os retroativos destes anos e estamos pleiteando 1,30 de ganho real, o que vem aí estabelecer 20% para a abertura da mesa de negociação e para o início da nossa campanha salarial. Acrescido a isso, o estado do Amazonas está aí com sérios problemas nas suas escolas, com sérios problemas na questão educacional, vem sendo aí, quando não o penúltimo, mas o último nos índices, isso muito nos entristece, e é preciso que o administrador público tenha um olhar diferenciado para a educação e que possa estar aí fazendo investimentos para que possamos melhorar as nossas atividades laborais, bem como oferecer para o nosso aluno um espaço físico que ele fique confortável e possa de fato ter um aprendizado. Presidente, ainda falando de database, olha só, a database deste ano venceu dia 1º de março, portanto, entretanto, o salário deste mês já deveria estar com reajuste, não é isso? Ou está ou não está com reajuste? Como está essa situação do salário database? Infelizmente, vem se repetindo o que acontece nos últimos 6 anos. O salário desse mês, que já saiu hoje, ainda está com o mesmo valor que do mês passado, portanto, não respeitou a lei e não cumpriu a lei e não respeitou a database dos trabalhadores, o governo do estado. Infelizmente, nós temos conseguido aí alguma coisa nos nossos salários de recomposição de inflação somente com as greves e mesmo assim não estamos conseguindo toda a inflação. Agora, presidente, se esse impasse aí não tiver uma solução, vocês podem vir a fazer uma nova greve para conseguir resolver essa situação? Infelizmente, sim. Em 2000, vou aqui fazer uma retrospectiva rápida das últimas greves. Nós tentamos de todas as maneiras sentar com o nosso empregador, tentamos de todas as maneiras abrir essa mesa de negociação. Conseguimos abrir em 2023, houve um atropelo por parte do empregador e um desrespeito com a mesa de negociação, e agora em 2024 o quadro se repete. Embora nós tenhamos já enviado mais de 200 ofícios para o governo do estado, tentado através de outras autoridades fazer com que houvesse intermediação para que essa mesa fosse aberta, o nosso empregador não dá nenhum sinal de que as tratativas irão iniciar. E paga o mês de março, onde já deveria estar pagando com o percentual da inflação de 23 para 24, pelo menos, paga com o mesmo valor do mês de fevereiro. Ou seja, está difícil negociar com o governo do estado do Amazonas, não é, presidente? Para variar. Infelizmente está muito difícil, né? Muito difícil. Bem, presidente, com relação aos professores da rede municipal de ensino, olha só, há informações de que o reajuste proposto pela prefeitura seria de 1,25%. E isso, é claro, tem gerado muitas críticas, por parte aí de uma série de pessoas, professores, entre outros. O que tem de concreto em relação à prefeitura, presidente? Bem, nós buscamos informações a respeito disso e, segundo as informações que nos passaram, a prefeitura irá passar a database em 2 momentos, que isso é algo que nunca aconteceu. Irá pagar a inflação de junho a dezembro já agora, este mês de abril, e em junho de 24 pagará o restante. É muito, assim, eu confesso que não consigo entender por que isso está acontecendo. Embora o TSE tenha as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que já são prefeitos e que sejam pré-candidatos, embora ele tenha isso, e que 180 dias antes da eleição, até o momento do candidato ser empossado, não pode haver nenhum tipo de não vou falar manobra, mas nenhum tipo de remuneração para além do que o servidor já ganha. Embora esteja isso na lei,
mas também a lei é flexível para que a inflação seja reposta, porque ela é uma lei anterior a isso, já é uma lei que tem que ser executada. E a única coisa que nos causa estranheza é a forma com que está sendo feito, uma vez que a prefeitura não procurou ouvir os trabalhadores nem a sua representatividade, e também porque a database não trata só de salário, ela tem outras pautas. Portanto, seria de bom tom que a administração pública municipal chamasse os trabalhadores para conversar, para expor o que ela pretende. Não sabemos como é exatamente por que ficou dividido dessa forma, e também não sabemos por que só o INPC está sendo levado em consideração. Segundo a explicação, ele está dentro de uma lei, mas é do conhecimento de todos que no Brasil nós temos 2 índices oficiais que medem a inflação e quanto o trabalhador e o povo brasileiro perde a cada 12 meses, que é o INPC e o IPCA. Ocorre que no Brasil, em 2023, nós tivemos um fato inédito, acho que há mais de 50 anos, que foi deflação. No IPCA, nós tivemos uma deflação em junho de 0,8. E no INPC, nós tivemos junho e julho com deflação. Logo, o INPC vai dar um índice mais baixo. E não há nada na lei eleitoral, nada em lei nenhuma trabalhista que diga que você não pode usar o índice maior, né? Sim. Seria de bom tom e seria também uma forma de fazer com que os trabalhadores já tão sofridos com a inflação no Brasil e até no Amazonas, que eu digo o norte em si, mas o Amazonas, o Amapá, por exemplo, são casos diferentes, porque a nossa situação aqui, embora a inflação seja medida a nível nacional, para nós já é injusta, porque para nós sempre chegam os produtos mais caros, porque eles vêm de outros estados. Então seria realmente de bom tom que a administração pública chamasse de fato os trabalhadores. Houve uma chamada, mas não houve uma reunião. Isso. Infelizmente foi adiada. Mas antes de tomar qualquer decisão como essa, o mais importante seria ouvir os trabalhadores e se esses também iriam ficar satisfeitos com a forma que está sendo oferecida. Com certeza. Sem dúvida alguma. Presidente, muitíssimo obrigada pela sua participação. Valeu. Conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. É claro, esperamos que esses impasses sejam resolvidos para que não haja mais uma greve aqui na área da educação. Muitíssimo obrigada, presidente. Uma ótima noite. Eu que agradeço e uma ótima noite. Boa noite. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Agora 6h24 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, nessa semana o preço do pescado tem pesado, né? E pesado mesmo, no bolso do manauara. Isso porque o valor do peixe, o tambaqui, por exemplo, olha só, de 12 ele saltou, Karime, de 12 para... ele dobrou praticamente, né? Foi para R$25 o quilo. Pois é, Carlão, e quem viu isso ali na prática, na feira, foi a repórter Nathalie Moraes, que traz pra gente mais detalhes. Vamos acompanhar. Na Feira da Manaus Moderna, o movimento tem sido intenso nesses dias. É a corrida pelo peixe da Semana Santa. Por isso, o manauara tem se desdobrado para conseguir um alimento fresquinho e por um preço que caiba no bolso. Já que os preços subiram muito nos últimos 4 dias. O quilo do tambaqui, por exemplo, saltou de R$10 para R$25. Mas as opções são muitas, como explica o vendedor Humberto Costa. Não tem muita quantidade por causa da seca, que morreu muito peixe, né? Tem peixe pra todo gosto, né? Tem, mano. Tem jaraqui, tem pacu, tem sardinha, tem bodó, tem aruanã, tem tucunaré, tem cará. Tá faltando cliente. Os clientes têm chegado de várias partes aqui de Manaus. A procura é pelo famoso tambaqui, mas tem quem prefira o pirarucu, o jaraqui. Também está na lista dos mais consumidos nesta Semana Santa. O Gilberto atravessou a cidade para tentar garantir o almoço da Sexta-feira Santa. O senhor conseguiu encontrar o que estava procurando? Sim, encontrei sim. O que o senhor veio atrás? Geralmente eu compro o jaraqui, o tambaqui, né? O pirarucu fresco. A gente tem uma variedade de peixe, eu compro. O preço alterou essa semana? Já tem umas 2 semanas alterado. Mais de 2 semanas alterado.
De fato, o peixe regional teve um leve reajuste nos últimos dias, segundo a Associação dos Permissionários da Feira da Manaus Moderna. O preço do pirarucu seco também teve um aumento de quase R$10. Já o quilo do pirarucu salgado saiu de R$37 na semana passada para R$45 esta semana, um aumento de mais de 17%, e mesmo com um leve reajuste, o pirarucu é um dos campeões de venda. A Valdenisa Rodrigues dispensa os peixes mais nobres e compra aqueles peixes menos consumidos, mas que também são saborosos. Porque não é só pro meu consumo, é pro meu trabalho. A preferência, né, do surubim guisado sai bastante, né? Surubim, pirarucu, jaraqui, pacu, tambaqui, sardinha, não importa qual peixe será servido. O bom mesmo é ter o peixe na mesa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Verdade, Karime, é importante ter um peixe na mesa. Eu adoro um tambaqui, mas se tiver um jaraqui, um pacu, eu fico feliz da vida e passo tranquilamente bem. Não, eu prefiro o tambaqui mesmo. Mas você não vai de jaraqui, não? Não vai? Não vou. Então você vai pagar o dobro. Vou pagar o dobro, então vai comer omelete, né? Tá muito caro, tem alternativa. Jaraquizinho frito e um pacu vai bem. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, o primeiro dia do feirão do pescado gerou comércio de 27 toneladas e que bacana, movimentou mais de R$578 mil. O repórter Felipe Távora traz mais informações sobre esse assunto. O comércio movimentou 27 toneladas nas 3 unidades do Feirão do Pescado, localizadas na Arena Amadeu Teixeira, Centro de Convivência Padre Pedro Vignola e Centro Cultural Povos da Amazônia. A diretora técnica da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Leonilde Gonzaga, afirmou que a instituição buscou um lugar que fosse agradável tanto para os clientes quanto para os produtores. Nós trabalhamos este ano de uma forma que a gente pudesse ter um lugar mais agradável para o cliente, mas também para que o produtor chegasse aqui com o seu produto e viesse ter o benefício do gelo, o benefício do espaço, um espaço com bastante mesas. Nós temos mesas de tratadores, mesas para os expositores, para os piscicultores. O feirão vai continuar até sexta-feira, dia 29 de março. Na sexta-feira, o evento encerra ao meio-dia devido ao feriado religioso. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Aí, atenção, hein? A Polícia Federal tá na área. A Polícia Federal começou hoje a Operação Semana Santa. Hoje, hein? Já tá valendo. Vai até o próximo domingo, Karime. Exato, muita atenção, viu? E a ação é para reforçar a fiscalização nas rodovias federais e, é claro, prevenir acidentes. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desta ação agora com André Meirelles. A Operação Semana Santa nas rodovias federais no Amazonas começou nesta quinta-feira, com o objetivo de manter a segurança viária, prevenção de acidentes e fiscalização de condutas irregulares por parte dos motoristas. Entre as ações de fiscalizações está o uso de celular ao volante. Segundo o policial rodoviário federal Bom Jesus, a operação intensifica a fiscalização no trânsito no local para evitar graves infrações. O excesso de velocidade e principalmente a utilização do telefone celular na condução de veículos, que hoje é uma infração muito comum e é notada principalmente no perímetro urbano. Haverá um incremento na quantidade de policiais nas rodovias durante o período e haverá também a integração e atividade conjuntas com outras instituições de segurança pública, tudo com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, evitando a ocorrência de acidentes graves com mortos e feridos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 30 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente, né, Carlão? Sim, Cíntia Blink, boa noite. Então, o pré-candidato a prefeito, Cíntia, deputado estadual Roberto Cidade, está sendo denunciado por improbidade administrativa. Olha aí. Ele estaria usando dinheiro público para se promover. Explica pra gente, que história é essa, Cíntia? Boa noite. Boa noite,
Opa, peraí, Sininho Blink. Agora já, ok. Você estava no bastidor. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Carlão tava me chamando de grande, eu tenho 1,54, ele tirou minha voz. Então, vamos embora. Então, o que acontece? O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, que vez ou outra aparece aqui no programa fazendo alguma denúncia, enfim. Dessa vez a denúncia teve como alvo Roberto Cidade, que é presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a prefeito de Manaus. E aí a denúncia é essa que Karime adianta pra gente, né, falando que ele está utilizando dinheiro público para promover a própria imagem. Como ele estaria fazendo isso de acordo com o comitê? É por conta do Momento Assembleia, que tem aparecido aí em alguns sites eletrônicos, e aí nesse Momento Assembleia divulga, enfim, projetos, enfim, alguma coisa que, uma informação, né, a cada momento muda, não é toda hora mesmo assunto, mas são assuntos ali, são notícias que exaltam, que fazem uma promoção pessoal do presidente da Assembleia de acordo com a interpretação do comitê que levou essa história para o Ministério Público. Agora cabe ao Ministério Público continuar, né, seguir investigando, aceitar a denúncia primeiro. É isso que eu falo, tem que aceitar primeiro para investigar, né? Isso, e dizer pra gente como é que vai seguir aí com essa denúncia feita pelo comitê. Mas de qualquer forma foi parar ali no crivo do Comitê de Combate à Corrupção, que levou isso ao Ministério Público. Vamos ver como é que se comporta a partir daí. E o fato é que realmente está acontecendo. Ele realmente está divulgando, existe esse momento Assembleia, dos trabalhos. Momento Assembleia que está aí em portais de notícia, mas dizer que exagero, né? Pois é, tem que ver se realmente a notícia está promovendo pessoalmente Roberto Cidade, ou se está falando da Assembleia, como entendo ali que seja a função desse Momento Assembleia. E é isso, então agora está na mão do Ministério Público. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa denúncia. Ei, Cíntia, rumores dos bastidores, olha só, indicam que segunda-feira será criada aí uma CPI da Secretaria de Comunicação do município. Agora precisa de 14 requerimentos, né? 14 assinaturas para o requerimento valer. E por que essa CPI está sendo solicitada e já tem aí essas 14 assinaturas necessárias, Cíntia Blink? Então, a promessa é que terá. Estou acreditando na promessa de políticos. Sim, me julguem, mas é porque tem tempo que ele me fala. Né? Às vezes eu caio nessa, entendeu? Eu escolho. O que acontece? O presidente da Assembleia, vereador Caio André, falou que quando tivesse 13 assinaturas, ele daria a 14ª, que é aquela que precisa para que a coisa vá para frente. Por quê? Ele falou que não queria influenciar os outros vereadores, sendo ele presidente. Se ele assinasse, ele entenderia que teria um peso diferente, que outros poderiam assinar, porque o nome dele tá ali. Então, sendo ele o 14º, ele não influenciou ninguém, ele só participou de um movimento que já aconteceria. Pelo menos foi assim que ele me falou. Voltei a perguntar hoje: e aí, vereador, temos às 13, e agora? O senhor falou que assinaria, ele falou, pois é, segunda-feira sem falta estou assinando. Vamos lembrar que o vereador Caio André é presidente, né? Portanto, ele assina e cabe a ele também colocar na pauta. Para mim, soaria estranho ele assinar e não pôr na pauta. Então, eu acredito que semana que vem a gente vai ver essa CPI saindo, viu? Bom, acreditando na promessa, né, do político, mas exatamente. Vamos lá. E existe também informação de que mais pessoas vão assinar na segunda-feira, mas aí eu não vou cravar porque elas não chegaram comigo dizendo, olha, vou fazer, mas enfim, realmente foi rápido, né? Precisaria de 14, tá em 13. O mais provável, com ou sem Caio André, é que saia assim essa CPI, mas sendo o presidente, tem uma força diferente porque ele vai colocar na pauta, porque ficaria estranho ele assinar e não pôr na pauta, né? Sem dúvida. Agora, Cíntia, explica o seguinte: o vereador do PT, o Sassá da Construção, ele está sendo acusado de tentar ganhar os créditos de uma ação que foi feita pela Defensoria Pública. Que feio, hein? Que história é essa? Pois é, menina. O que acontece? Lembra do caso do... Aliás, lembra não, né? Como se fosse antigo. Enfim, dos flutuantes que precisam ser retirados? Sim. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou com uma ação para que não fossem retirados todos, para que fossem retirados somente aqueles que não estavam sendo utilizados, os flutuantes abandonados, enfim. A gente tem até acompanhado bem essa história.
Aí, Sassá da Construção fez um vídeo, foi para as redes sociais para dizer assim: gente, olha só, fica tranquilo, porque a gente está aqui lutando para manter só os flutuantes que estão realmente funcionando, que tem uma função social, que tem restaurante, que, sabe, precisa manter o turismo e tudo mais. Fez um discurso ali e nos comentários ninguém perdoou. Falou: opa, peraí, quem tá pedindo é o senhor ou foi a Defensoria Pública? Sim. A gente tentou entrar em contato com o vereador para saber se ele teve alguma ação, mas ele não respondeu. E a Defensoria Pública sentiu isso aí, viu? E foi também dizer: olha só, tem um documento e outro aqui que prova que a gente que entrou com essa ação. Então, ele ficou com essa fama de que não foi ele, mas ele tá ficando com o crédito, tentando ter o crédito. Pegar os créditos. Mas não colocou, porque as pessoas são muito bem informadas, só todo mundo de olho nisso e viram que quem assina, né, o nome que tá ali é da Defensoria Pública. Tanto é que nos comentários as pessoas foram falar e não são pessoas que trabalham na Defensoria, são pessoas que estão acompanhando o caso, público, né? Bacana. Sim. Bem, Blink, nós estamos aqui falando de política, né? Nos bastidores da política amazonense, nós vamos ter visitas nacional, né? Assim, visita lá dos bastidores de Brasília. Presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, eles estão, casal, né? Está vindo para Manaus. Que dia, Cíntia Blink? Quando? Como? Com quem, por quê, né? Por quê? Agora em maio, dia 10 e 11, eles estarão aqui. Informação diretamente ali do Partido Liberal e não à toa, porque essa vinda tem tudo a ver, 100% a ver com eleição 2024. Então nós temos aí o casal Jair Bolsonaro, ex-presidente, e a ex-primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, juntos vindo aqui para Manaus justamente para apoiar o candidato do PL, que é capitão Alberto Neto, que é deputado, mas também é pré-candidato. Brasília está interessado nesse processo, né? Somente essa, né, digamos, direita, né? No Manaus, né? Em Manaus, aqui teve uma participação muito forte, né? Tanto do Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, presidente nacional do PL, quanto de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele levantou muitos votos, ele realmente é um responsável, puxa votos aqui no estado do Amazonas, né, Carlão? Na última eleição a gente viu isso também. E ele está querendo frisar isso, né? Exato. Ele vai firmar os lugares onde ele pode puxar votos para, lógico, ficar mais forte, Estão querendo Manaus do lado direito da coisa, digamos assim. Meio que as urnas já indicaram que Manaus é bem direita mesmo. Exatamente. E a gente ter um candidato do PL sendo eleito é uma força também para Bolsonaro, é uma troca, né? Lógico. A ideia é essa, ir para outras capitais e para outras capitais onde ele também seja forte para formar a maioria. Quanto mais prefeito, gente, melhor. Eu não falei quem assinou a CPI, deixa só eu fazer justiça, porque quando eles falam, eu falo, né? Da CPI, explica de novo, né? Para quem chegou agora, para que seja instaurada, né, a CPI da Secretaria de Comunicação do município. Para verificar aquela história é para verificar aquela história do vídeo que foi gravado, um vídeo com dinheiro na sacola, se o dinheiro da sacola foi entregue pela pessoa, enfim, lá dentro da Secretaria de Comunicação. Quem assinou? Precisa de 14 assinaturas dentro da Câmara Municipal de Manaus. Quem assinou até agora foram os vereadores. Elisandro Bessa e Jaildo dos Rodoviários, eles assinaram outro dia, mas também já teve Marcelo Serafim, Glória Carrati, Raífe Matos, William Alemão, Capitão Carpê, Rodrigo Guedes, Lissandro Breval, Thaisa Lipe, Diego Afonso, Everton Assis e professora Jaqueline. Aí o esperado para completar as 14 é o presidente da Câmara, Caio André. Segunda-feira falou para mim que irá assinar. Então, segunda-feira a gente confere. Cíntia, muito obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Obrigada, até amanhã. Valeu, Cíntia, 6h40, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha aí, o Ibama de Manaus faz reunião para criar uma entidade com o objetivo de reunir ambientalistas para proteger, a floresta e também o meio ambiente. Então, Carlão, a ideia é reunir aí catadores de resíduos recicláveis, protetores dos igarapés de Manaus, defensores de áreas verdes, da biodiversidade e ativistas que lutam contra os lixões a céu aberto. Reunir tudo isso nessa entidade. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Felipe Távora.
O evento Salve Nossa Floresta contou com presença de catadores de resíduos recicláveis, protetores de igarapés de Manaus, defensores de áreas verdes e ativistas que lutam contra lixões a céu aberto. Segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, a entidade resultante do encontro vai congregar pessoas que se preocupam com a pauta ambiental no estado. É um objetivo audacioso, mas que nós pretendemos alcançar aí com algum planejamento em alguns anos ou em alguns meses, nós termos as nossas entidades ambientalistas, todas elas se conversando, dialogando, fazendo planejamento juntos e colaborando com os órgãos ambientais de várias formas, no seu planejamento, né, mas também na cobrança junto aos órgãos ambientais e aos órgãos de justiça também, que venham a ter interferência nos órgãos ambientais. O movimento também pretende organizar agendas das entidades para participação mútua, busca de recursos para fortalecimento da atuação, encaminhamento de reivindicações aos órgãos competentes e cobrança dos colegiados representativos cumpridores de funções sociais e ambientais. Uma comissão vai se reunir no dia 10 de abril para dar andamento aos planejamentos e ações de concretização do grupo. No evento, outras entidades vão ser convidadas a integrar o movimento. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora 6 horas e 43 minutos. Você no melhor mix do Brasil e continue aí, hein? Daqui a pouquinho detalhes da visita do presidente da França, Emmanuel Macron, no Brasil. Assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura, e é para amanhã. Amanhã é sexta já, hein? Karine Leão. Previsão do tempo. Para esta sexta-feira, a previsão, segundo informações do Climatempo, é de sol com muitas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 79% e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 96%. Mix. Olha aí, o nosso Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 50 centímetros acima do nível do mar. Olha lá, hein? Nesta mesma data, no ano passado, o Rio Negro estava 2 metros e 37 centímetros mais cheio. 18 horas. Hoje faz 10 anos de um dos maiores acidentes de trânsito de Manaus, quando um caminhão matou 16 pessoas que estavam em um micro-ônibus na Avenida de Djalma Batista, hein, Karine? Então, Carlão, foi terrível. Foi exatamente no dia 28 de março de 2014. Entre os mortos estavam os motoristas dos dois veículos, uma criança e uma grávida. O repórter André Meirelles fala agora ao vivo com a gente mais sobre a respeito desse assunto. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes. Então, André, teve alguma homenagem feita pelos familiares das vítimas? Olha, então, isso acontece aí desde 2018, né? 28 de março de 2018, porque até o então prefeito de Manaus, na época ali, Arthur Neto, ele inaugurou um memorial com fotos, nomes das 16 vítimas desse acidente, né? Inclusive, esse memorial fica ali mesmo, no local, né, onde ocorreu essa tragédia em 2014. E todos os anos são realizados cultos ecumênicos na noite do dia 28 de março. Inclusive, eu conferi agora que já tinha, né, ali algumas pessoas no local que provavelmente estavam fazendo ali já essa homenagem, né, dessa tragédia aí que ocorreu no dia 28 de março de 2014, por volta aí de 7 horas e 40 minutos da noite, no viaduto Ayrton Senna, né, quando um caminhão caçamba atravessou ali o meio-fio no sentido centro e acabou batendo de frente com o micro-ônibus que seguia ali na Avenida Djalma Batista no sentido centro, né, na linha 825. Esse acidente, né, acabou repercutindo também tanto aqui no Amazonas, no Brasil, e até assunto aí na imprensa internacional, né? E naquele tempo, Manaus, inclusive, era a sede aqui da Copa de 2014, né? Estava de um pouco mais de 2 meses no início aí dessa competição, né? Essa tragédia aí que resultou na morte dessas 16 vítimas, né? Entre homens, mulheres, crianças, até a grávida. Houve até aquela cena que tentaram salvar a vida do bebê, mas infelizmente sem sucesso, né? Todos
esses corpos aí foram removidos para o Instituto Médico Legal, onde fez ali todos os procedimentos cabíveis e o laudo e emitiu também um laudo ali em abril de 2014 apontando que o motorista do caminhão que estava conduzindo, que causou ali o acidente, ele havia consumido bebida alcoólica, havia também usado entorpecentes aí, cocaína. Isso apontou o laudo aí nas 12 horas antes de ter acontecido o acidente. Foi isso que aconteceu, né? Que o motorista, ele acabou aí usando entorpecentes e isso, segundo informações do laudo pericial aí, acabou contribuindo aí para que essa tragédia acontecesse, né? O caminhão envolvido, ele prestava serviço à Secretaria Municipal de Infraestrutura da época, a CEMINF. Na época ali, a polícia informou que a punição para o motorista poderia ser extinta e pela justiça pelo fato de o causador do acidente ter morrido, né? Os dados do laudo oficial do Instituto de Perícia da Polícia Civil do Amazonas, que foi divulgado no dia 1º de abril de 2014, apontaram que a alta velocidade do caminhão foi a causa determinante do acidente, né? Inclusive, o documento diz que o condutor, ele desenvolveu velocidade acima do limite estabelecido pela legislação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, né? E essa proposta, né, é uma homenagem às vítimas e também uma forma de chamar a atenção, né, sobre a necessidade de maior responsabilidade no trânsito, né, Karine? Tá ótimo, é exatamente isso. Muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora são 6h48. 18 horas. Seguindo direto para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, o Cadu. Cadu, bom te ver ao vivo, Cadu. Boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então, Cadu colorido. Temos presença ilustre, o presidente da França está em solo brasileiro, né? Ele ainda está aqui, não sei se já foi. Bom, eu sei que ele está finalizando a agenda dele aqui no Brasil, com reunião aí em Brasília para tratar do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que poderia beneficiar o Brasil, mas parece que a França se mostrou aí, ele veio muito feliz, com muitas palavras, né, simpáticas, mas na hora ali do acordo mesmo, que beneficiaria principalmente na economia aqui do país do Mercosul, o negócio andou para trás, né? O negócio não vai sair não. Conta mais pra gente por que esse acordo aí de livre comércio, isso aí não deve sair, como é que está a situação entre os dois países, como é que eles estão resolvendo esse impasse. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, pelas falas de Emmanuel Macron, a França vai ficar de fora do acordo Mercosul-União Europeia por enquanto, viu? Isso aí, como você disse, é muito ruim para o Brasil. O presidente Lula bem que tentou, né? Deu aquela adoçada, passeou com o homem, fez aquele book com o Macron, né? Aquele pré-wed, né? Então, tem gente dizendo que é pré-wed, que é aquelas fotos pré-casamento. Adorei. Achei muito engraçado. Não adiantou nada. O Lula... não adiantou nada. Ele levou o francês para tomar tacacá lá em Belém, né? Parecia que iam até se casar. Mas aí o Emmanuel Macron, já aqui em Brasília, hoje chegou aqui e fez uma declaração que foi um balde de água fria. Ele disse que seria louco se a França assinasse o acordo com o Mercosul e a União Europeia, porque a França e o governo francês está cobrando os produtores rurais, cobrando deles um esforço maior em nome da sustentabilidade, em nome da preservação ambiental. Tanto que está tendo protesto lá na França, né, dos produtores rurais. E para o presidente, seria incoerente fechar acordo com o Brasil, no caso, que lidera o Mercosul, sendo que o Brasil ainda não conseguiu controlar o desmatamento, o garimpo ilegal, parte do agronegócio ainda faz uso de práticas antigas, né? Então não adiantou muito. Os exemplos não falaram bem, né? Não foram suficientes, né? Então, agora há pouco, o presidente Lula se despediu do Macron, né, com a lágrima nos olhos, mas essa tristeza no peito de não ter conseguido convencer o colega a participar do acordo.
desse acordo Mercosul-União Europeia, apesar de todos os esforços, né? Então, mas só para a gente entender, Carimbo, para os nossos amigos e ouvintes entenderem, esse acordo Mercosul-União Europeia foi elaborado lá atrás, há 20 anos, mas era outro contexto geopolítico, né? A ideia inicial era estabelecer um acordo de livre comércio para que no prazo de 10 anos houvesse uma redução das taxas de exportações entre a América do Sul e a Europa. E esse acordo é muito importante para o Brasil, porque a previsão é que esse acordo haja um impacto na economia do Brasil de 125 bilhões de reais no prazo de 10 anos. Por isso que ele é muito importante. O Amazonas se beneficiaria com esse acordo, porque abriria portas para que muitas empresas do polo industrial de Manaus e também do comércio exportassem seus produtos, seus serviços com tarifas mais em conta, né? E a França, fora desse acordo, gente, influenciaria outros países. A França não é dona da União Europeia, mas ela, fora do acordo, ela influenciaria os outros países e aí enfraqueceria totalmente o acordo. Então a França é muito importante que ela faça parte. Daí a razão desse namorico entre o Lula e o Macron, viu? Que foi os fatos da semana, aquelas fotos, né? Ele lá no Pará, Lula tentou mostrar que a Amazônia é preservada, que há uma cultura de sustentabilidade, enfim. Macron gostou de tudo, inclusive anunciou investimentos aí de 1 bilhão de euros em projetos na Amazônia, mas o acordo Mercosul-União Europeia é possível que fique... Ele gostou, mas não levou, né? Levou recordação. Gostou, agora, mas será não que vai sair um álbum, Cadu? Um álbum? Será? O Macron me pareceu muito apaixonado pelo país. Ele queria, inclusive, conversar com o Chico Buarque. Ele teve muita coisa, porque ele diz que gosta da cultura brasileira, da música brasileira. Vive na França, enfim. Né? Exato. Agora, Carlão, queria tem um detalhezinho que incomoda, viu? O presidente Lula, mais uma vez, ele esqueceu do Amazonas, né? Ele mostrou a casa, ele mostrou, mas não mostrou todos os cômodos, né? Pois né, pela Cadu? Amazônia. Como é que fala de Amazônia sem chegar no estado que ocupa a maior extensão da floresta amazônica, Exato. que é o estado do Amazonas? Então ele ainda está podia ter vindo... Ele ainda está em birra com o estado do Amazonas, é o que parece. Ele podia ter vindo aqui para Manaus para mostrar a Zona Franca, né? Como é que é a indústria não poluente, né? Mas como é que ela opera preservando a Amazônia. Mas ele preferiu ficar lá em Belém, que vai ser a sede da COP. E fica devendo para os amazonenses, né? Isso mostra que o Lula vem escanteando o Amazonas. Exato. Aí fica, continua, exato. Além disso, continua aquela separação, né? Porque o Amazonas parece que é território de Bolsonaro e Belém é território do Lula. Parece isso. Cadu, ele podia se redimir nessa história. Sem dúvida. Cadu, trocando de assunto, os Correios deram um prejuízo de meio bi. É verdade isso? Eu não acredito. É verdade. Até menor, viu? Esse ano foi um pouco menor o prejuízo aí. Carlão, a diretoria dos Correios apresentou um relatório mostrando que no ano passado o faturamento foi de 21,6 bilhões de reais. Mas as despesas, porém, todavia, né, foram maiores, 22,2 bilhões. Ou seja, o resultado negativo foi de 597 milhões de reais. A diretoria dos Correios não se alarmou com esse resultado, segundo o relatório deles, o que foi divulgado, já que em 2022 o prejuízo foi de 768 milhões de reais. Os diretores, claro, tem que entender que nós estamos num novo governo, numa nova gestão. Os diretores acreditam que os Correios seguem numa linha crescente de diminuição gradativa desse rombo e acreditam que esse ano de 2024 vai haver um lucro de 150 milhões de reais. Vamos aguardar, né? Graças ao comércio eletrônico internacional que vem crescendo e que puxou o faturamento dos Correios para cima. Agora, Carlão, é importante a gente frisar que os Correios amargam aí uma crise que já dura muitos anos. O fundo de pensão, o Postales, né? É o grande gargalo. Hoje o rombo no fundo de pensão é de 12 bilhões de reais, resultado de sucessivos saques que foram feitos no passado na gestão do PT e também da má gestão do dinheiro que foi aplicado no mercado financeiro. Quem está arcando com esse prejuízo são os funcionários, né? Porque pela regra da Previdência Complementar, em caso de prejuízo, quem paga são os funcionários, olha só, né? E agora entrou um escritório de advocacia para tentar reaver esse dinheiro
dinheiro, o que é muito difícil. Agora, uma informação de bastidor, Carlão, que eu fiquei sabendo, é que o partido União Brasil deve assumir o controle dos Correios. Até então, o controle era do PT, é do PT ainda, mas o União Brasil está querendo assumir a bronca, até porque os Correios estão no PAC do governo Lula e vai entrar muito dinheiro na empresa. Tem que Carlão e Karine. Bom, deixa pra lá. Eu ia falar, mas deixa pra lá. Vai, Karine. O que mais você traz pra gente, Cadu? As rapidinhas do dia. Bora de rapidinha. Hoje o governo Lula anunciou a prorrogação por mais 50 dias o programa Desenrola Brasil, Karine, que foi criado para ajudar as pessoas a renegociarem suas dívidas. A gente sabe que essa é uma das principais bandeiras do governo Lula 3, né? O Desenrola ia encerrar agora no domingo de Páscoa, mas aí por causa da baixa performance, da baixa procura, abaixo do esperado, né? Inclusive, o governo decidiu estender até o dia 20 de maio. O Desenrola, Karine, ele foi projetado inicialmente para atender 72 milhões de pessoas. Essa era a expectativa, mas só atendeu até agora 10 milhões de pessoas que conseguiram negociar suas dívidas com a ajuda do Desenrola. Teve mais gente, tá? 12 milhões, mas quem teve a ajuda do Desenrola efetivamente são 10 milhões. Então o governo está fazendo essa última aposta no Desenrola, ampliando, estendendo esse prazo, porque havia essa expectativa de que possa encerrar muito abaixo das expectativas. Agora, mudando de assunto, Karine, hoje o Ministério da Justiça anunciou a saída da Força Nacional daquela operação de recaptura de 2 detentos que fugiram do presídio de segurança máxima lá em Mossoró. Lembra, né? Já passou um mês, né? Sim. E a justificativa é que o governo vai concentrar os seus esforços em operações de inteligência. Que bom, né? Porque acharam tá faltando. Eles já, Cadu? Não, claro que não, eles nem estão aqui. Eles? Nem sabe. Devem estar nem mais viu. Aqui no país. Será né? que eles estão no país? Será? Eu acho que não mais. Que estejam no país. Não acha mais não, gente. Não acha mais não. Já foi. Vergonha, hein? Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Tchau, tchau, até amanhã. Valeu, gente. Tchau, Valeu, Cadu. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos e hoje o dólar fechou o dia em queda de 0,74%, voltando a ser comercializado acima de R$5, mais precisamente a R$5,07. O euro também fechou em alta de 0,36%, cotado aos R$5,41. O Bitcoin fechou o dia em alta de 2,81%, agora comercializado a R$355.920. E o Ibovespa fechou em alta de 0,33% aos 128.106 pontos. E o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, fechou o mês de março acima das projeções do mercado, subiu 0,36%. A informação foi divulgada esta semana pelo IBGE. Mix. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A estiagem recorde na bacia hidrográfica amazônica em 2023 corre sério risco de se repetir a partir do fim do terceiro trimestre deste ano e tende a gerar novamente enormes prejuízos à economia do estado do Amazonas e ao complexo industrial de Manaus. Quem disse foi o engenheiro Augusto Rocha, que é diretor do Centro e da Federação da Indústria do Amazonas. No ano passado, segundo o estudo do Centro das Indústrias, a pior seca dos últimos 120 anos do Rio Negro resultou em um custo extraordinário de 1,4 bilhão de reais somente às indústrias. Também houve perda de arrecadação de impostos e muitos sofrimentos nas áreas ribeirinhas. O povo, de novo, é preciso cobrar das autoridades as providências para diminuir os gargalos causados pela forte vazante dos rios. Atenção, governantes. Entre elas, as obras de dragagem para a passagem de navios de grande porte e outras medidas para evitar os grandes prejuízos à nossa tão sofrida população. 18 horas. Agora são 7 horas em ponto. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. Um beijo. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.